eventos globais. Vou responder em ucraniano. Você tem intérprete? Sim, senhor presidente. Temos tradução simultânea. Como está o seu dia? Isso eu posso responder sem tradução. Hoje foi como ontem, como anteontem. Estamos em uma guerra e temos de ser fortes. Para mim, os últimos 5 meses têm sido assim, como um dia só. Como o senhor está aguentando? Como se mantém são? Não tenho certeza se estou são, verdadeiramente são. Hoje faz exatos 5 meses que a segunda maior potência militar do planeta invadiu a Ucrânia. No dia 21 de fevereiro, a Rússia reconheceu a independência de 2 regiões controladas por separatistas russos no leste ucraniano. 3 dias depois, o presidente russo, Vladimir Putin, lançou os primeiros ataques. Não poupou nem a capital Kiev. Meses antes, a Rússia tinha posicionado mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Os Estados Unidos alertaram, na época, que Moscou pretendia tomar todo o país. Mas Zelensky minimizou o risco. Queria manter a população calma. Não tem como se preparar para esse tipo de coisa, entendem? Não tem como ficar pronto para as ameaças de um país que tem armas nucleares. Todo mundo fala, sim, ela só ameaça, mas fica tranquilo, não vai acontecer isso. Será que vocês imaginariam que algum estado nuclear poderia começar a atirar em civis na Ucrânia? Como se preparar para isso? Ele e a família ficaram no Palácio Presidencial até aquele 24 de fevereiro. As tropas russas não os encontraram por uma questão de minutos. A primeira-dama e os 2 filhos precisaram fugir naquela madrugada. Todos continuam vivendo na Ucrânia, mas com frequência mudam de esconderijo. Como está sua família, senhor presidente? Minha família está como todas na Ucrânia. Eles estão próximos e há alguns momentos doces com os meus filhos. Eles são fortes, muito fortes. Eles vivem na Ucrânia, amam a Ucrânia e é claro que sentem medo, como todas as crianças. Mas eu acho que eles sabem que o que estamos fazendo é muito importante para mim. Em meio aos bombardeios russos, Volodymyr Zelensky passou a ser chamado de herói da resistência. Eu sinto responsabilidade pelo povo da Ucrânia. Isso fala sobre as pessoas confiarem em mim. Eu sei que essa responsabilidade não é por acaso e precisa haver um resultado. Eu tenho a possibilidade de influenciar nos processos que estão levando à nossa vitória e à renovação da nossa independência. Quando o senhor encontra essas pessoas que estão passando por tanto sofrimento, o que diz a elas? Essas pessoas têm esperança que o que eles perderam não seja em vão. Teve quem perdeu pessoas próximas, teve quem deu seu sangue, todos deram algo. Eles querem ouvir do presidente que isso não foi dado à toa. Isso foi feito para que as próximas gerações tenham uma vida feliz. Ucrânia e Rússia são povos irmãos há séculos, mas vivem uma relação conflituosa nos últimos anos. Em 2014, uma revolta popular na Ucrânia derrubou o então presidente Viktor Yanukovych, considerado um fantoche russo. Em resposta, Moscou anunciou a anexação da Crimeia ao seu território, contestada até hoje pela Ucrânia e seus aliados. O governo russo também passou a apoiar separatistas da região de Donbass, no leste do país. Desde então, a Ucrânia tenta fazer parte da União Europeia e da OTAN, a aliança militar entre países da Europa e os Estados Unidos, algo que a Rússia nunca aceitou. Putin não queria as armas da OTAN em um país tão perto do seu e fazia ameaças. A aproximação da Ucrânia com o Ocidente poderia ter sérias consequências. Zelensky tem queixas sobre a atuação da OTAN. Eu lamento que a OTAN não tenha nos ouvido. A OTAN deveria ter nos defendido. Deveria ter nos tratado do mesmo jeito que trata a Suécia e a Finlândia. Eu venho tentando há 3 anos, através da diplomacia, encontrar uma maneira de negociar e chegar a um entendimento com a Federação Russa.
Com a ajuda de dezenas de líderes da Europa e do mundo, eu propus diversos encontros com o presidente Putin para encontrar soluções para essa questão. Um dia, depois de convencerem todos os líderes europeus que eles nunca iriam invadir a Ucrânia, simplesmente fizeram isso. Então, não há o que se arrepender. Eu acho que a Rússia vai se arrepender depois, historicamente, sobre tudo o que eles fizeram conosco. E ninguém vai perdoá-los. A história não vai perdoar e nós não vamos perdoar. O senhor se arrepende de alguma coisa em relação à guerra? De ter insistido em fazer parte da OTAN ou de ter apoiado os grupos de extrema-direita na região de Donbass? Não tenho certeza do que quer dizer com grupos de extrema-direita no leste do país. Não entendi sobre o que você está falando. Nós não temos grupos de extrema-direita no leste. Não sei quem são esses grupos. Nós temos as Forças Armadas da Ucrânia. Esse é o nome. Forças Armadas da Ucrânia no leste. Essa informação que você está dizendo é a informação que a Federação Russa está espalhando sobre alguns grupos de nacionalistas. Simplesmente, eles são radicais em relação aos militares russos que vivem para matá-los. Nesses casos, quaisquer pessoas deveriam ter uma reação radical. Mas não os reconheço como grupos de extrema-direita. Eu nunca apoiei nenhum grupo radical. Olha, não dá para negar que tem grupos de extrema-direita na Ucrânia. O erro que muitas vezes é cometido é imaginar que eles têm uma grande representatividade. Quando a gente vai ver a quantidade de votos que esses grupos de extrema-direita têm na Ucrânia é muito pequeno. Porém, são grupos armados, bem treinados, motivados e que representam uma ameaça para o governo. Então, o governo quer garantir que esses grupos estejam do seu lado e são profundamente anti-Rússia. O Batalhão Azov é um grande exemplo de um desses grupos de extrema-direita que se formou principalmente nessa oposição à Rússia e acabou sendo, inclusive, incorporado às Forças Armadas ucranianas. Então, talvez a Ucrânia seja o único país do mundo a ter grupos abertamente neonazistas incorporados às Forças Armadas. Um dos pretextos do governo russo para invadir a Ucrânia é o combate a uma suposta ameaça nazista. A invasão da Rússia à Ucrânia é uma invasão que tem um caráter muito mais geopolítico, muito mais amplo do que isso. Mas, naturalmente, o Putin ele precisa levar isso para a opinião pública, né, em termos de propaganda, em termos de convencimento da sua audiência. A guerra já matou entre 3.000 e 3.500 civis. 8 milhões de pessoas deixaram suas casas. O senhor imagina uma situação em que se veja forçado a aceitar um acordo com a Rússia? Qualquer adulto em sã consciência e responsável, seja ele líder ou não, compreende que isso não é uma questão de um ultimato. Isso não é uma questão a ser resolvida pela força. Não é uma questão de escravidão, de novas fronteiras. Primeiramente, vem a liberdade de expressão, da sua escolha, da sua vida. Desculpe-me, mas se esse documento e os termos da Rússia incluírem limitações a ideias que acabei de mencionar, direitos e liberdades de seres humanos, nenhum ucraniano vai assinar, porque não há lugar para a escravidão no mundo. 3 dias depois da entrevista, na sexta-feira, Rússia e Ucrânia assinaram o primeiro acordo desde o início da guerra, para que ucranianos possam exportar seus grãos através do Mar Negro. A Ucrânia é uma grande exportadora de trigo e a guerra tem aumentado a insegurança alimentar no mundo. Mas horas depois do anúncio do acordo, a Rússia bombardeou o porto por onde sairiam os suprimentos. Isso mostra a fragilidade das negociações. Um acordo de paz segue distante. Zelensky não aceita abrir mão dos territórios perdidos. E nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, colocou mais gasolina no fogo. Disse que os objetivos militares da Rússia na Ucrânia agora vão além da região de Donbass, no leste do país, já sob domínio russo. O senhor se encontraria com o presidente Vladimir Putin para tentar um acordo? Para mim, tanto faz quem estiver do outro lado, tanto faz quem é o líder lá. O importante é que exista a vontade de parar com a guerra e de matar as pessoas por parte deles. Para isso, nem precisa sentar na mesa comigo. Isso é simples. É simplesmente parar a guerra.
Isso só depende da vontade deles. Se a Rússia seguir princípios civilizados, respeitando a gente e buscando um acordo sem dar ultimatos, então podemos conversar. O Brasil condenou a invasão, mas manteve os negócios com a Rússia em uma posição de neutralidade. Os fertilizantes russos são vitais para o agronegócio brasileiro. Na última segunda-feira, Zelensky falou por telefone com o presidente Jair Bolsonaro. Nossa entrevista com o presidente ucraniano foi no dia seguinte, e o Jornal Nacional antecipou o que Zelensky nos disse sobre a conversa que tiveram. Eu falei ontem com o presidente que, se amanhã, Deus nos livre, alguém invade o território brasileiro, nós não vamos manter a neutralidade. Se amanhã eles invadirem ou matarem as pessoas, ou eles estuprarem as mulheres ou torturarem as crianças, como posso falar que eu estou sendo neutro? Eu não tenho esse direito. Isso é cumplicidade. Nesses tempos de guerra, mesmo na sua própria equipe, o senhor enfrenta traição. Acaba de afastar 2 colaboradores do alto escalão, das áreas de segurança e justiça. De que forma o senhor acha que isso vai prejudicar ou impactar a sua luta? Vejam, não é traição dos gestores dessas organizações. O problema é que, por muitos anos, por décadas até, a influência da Federação Russa foi sendo solidificada na área de inteligência, graças à colocação de uma grande quantidade de espiões e colaboradores. Eles estavam em todos os lugares. Claro, isso existe da época da União Soviética. A demissão dos nossos gestores das organizações da justiça ocorreu, pois eles deveriam controlar toda a situação e todo o sistema durante a guerra e achar estes traidores antes. Nos últimos meses, Zelensky suspendeu 11 partidos políticos na Ucrânia, a maioria organizações pró-Rússia. Então essa foi justificativa para fechamento de alguns desses partidos. Outros, no entanto, eram partidos de oposição. Isso acaba trazendo menos problemas para ele, principalmente para aprovar medidas urgentes num cenário de guerra. Agora, que é pouco democrático, é. As eleições são daqui 2 anos. O senhor acredita que, se a guerra se estender, haverá votação? Eu espero que a guerra termine bem antes disso. O problema não são as eleições em 2 anos. A questão é que é muito difícil sustentar uma guerra nesta escala por mais 2 anos, com a perda de tantas vidas. O senhor acha que a guerra vai continuar por quanto tempo? É muito difícil. Se dependesse somente de nós, eu poderia te dizer que nós terminaríamos amanhã. Mas isso depende de muitas coisas e, parcialmente, de vocês também. Isso depende da Europa, do mundo, da América Latina, com quem nós estamos contando também em que ela não vai ficar de lado. Nesta semana, a esposa de Zelensky veio para Washington com a missão de não deixar o mundo esquecer a guerra. Olena Zelenska foi recebida na Casa Branca pelo presidente Joe Biden e pela primeira-dama Jill. Ela também discursou no Congresso americano para pedir que os Estados Unidos enviem mais armas à Ucrânia. O próprio presidente Zelensky não descartou também vir a Washington pedir ajuda. Hoje, eu não posso viajar para os Estados Unidos. Mas se eu sentir que isso acrescenta muito para a Ucrânia, ou que nós não estamos mais sendo ouvidos, e assim a minha voz poderá aumentar, eu vou usar tudo o que eu tenho, todas as possibilidades. O senhor reconheceu recentemente que o mundo deixou de prestar atenção, de se interessar pela guerra. Qual o peso disso para o senhor e para a sobrevivência da Ucrânia? Eu acho que hoje esse é um dos maiores problemas. As pessoas estão cansadas, e isso é compreensível. Cada país tem suas questões, eu entendo. Mas é essencial saber que existe um país chamado Ucrânia, que está brigando pela sua liberdade e seus princípios. A Europa vive um impasse. Países que se opõem a Putin, como a Alemanha, dependem do gás fornecido pela Rússia. O governo alemão teme o desabastecimento no inverno e já pediu que a população economize. Por enquanto, a Rússia tem resistido às sanções econômicas severas impostas pelo Ocidente. O mundo assiste a uma queda de braço entre potências. Quem vai ceder primeiro? Tem algum momento em que o senhor nunca vai esquecer?
Sim, os momentos difíceis. Eu não estou confiante de que eles já acabaram. Mas eu quero acreditar que os momentos mais difíceis já passaram. E como o senhor vê o futuro? O que diz aos seus filhos? Eu não preciso dizer nada a eles. Eles é que me dizem sempre como será o futuro, quando venceremos. E eles têm certeza disso. 100% de certeza. Eles sabem mais do que eu.